Então, o facto de juntar estes três episódios, uma sequência de três, tem a sua importância. E tem a sua importância porque tem um denominador comum. Todos eles estão no início do Evangelho de Marcos, do início da missão de Jesus. Portanto, o primeiro ocorre logo após o chamamento dos primeiros 4 discípulos, aqueles conjunto de irmãos, 2 a 2, e depois dois deles passam-se na sinagoga, e o segundo, dos três, já não é na sinagoga, mas é no mesmo ambiente que tem que ver sempre com a lei de Moisés. Digamos, a instituição lei de Moisés, o institucional lei de Moisés, que é a base de todo o judaísmo. E, portanto, se Jesus atenta na sua prática, na sua missão, ao realizar o projeto político maiêutico de Deus Criador, nosso Abá-Mãe, e Abá-Mãe de todos os povos, por igual, se Jesus, ao tentar realizar este projeto político de Deus, do reinado de Deus, na sua própria carne, na sua própria ação, e também difundi-lo, anunciá-lo, para que ele se desenvolva na história e haja quem o adote, quem o aceite, contra todo tipo de ordem mundial, contra o império, contra toda a concepção imperialista e, portanto, com toda a organização do mundo na base do poder. Aparece o reino, o anúncio e a implementação, o desenvolver na história do reino, o reinado de Deus, que é o projeto político maiêutico de Deus Criador para a humanidade. Quando nós não sintonizamos com este projeto, estamos sempre a agir contra nós próprios e contra o planeta. Portanto, não estamos a ir de acordo com a nossa própria matriz, mas estamos a ir contra a nossa própria matriz. Estamos a edificar sobre a nossa matriz uma coisa completamente estranha e, portanto, contra ela, que a vai esmagar, que a vai tentar matar. E, portanto, fazemos outra coisa, que é a perversão e que, em linguagem teológica, se chama idolatria. Pois bem, então, o primeiro episódio, eles têm este denominador comum da lei de Moisés, naquilo que é mais fulcral. 2 pontos. Um é a sinagoga. No tempo entre o ano 28 e abril do ano 30, a sinagoga faz parte da vida de qualquer judeu ortodoxo, cumpridor da lei de Moisés. E depois a sinagoga, que é ao sábado, e, portanto, o descanso sabático. Digamos que a lei de Moisés, se fosse para se resumir na época, se perguntasse ao doutor da lei, resume num só mandamento qual é a lei de Moisés, qual é o principal, o maior de todos, o mais sagrado de todos. Ele responderia, na sua escola teológica, é a lei do descanso do sábado, a lei do descanso sabático, o respeito pelo sábado. Portanto, se Jesus vai atentar nas suas práticas contra este mandamento mais sagrado, no contexto cultural do seu tempo, se vai atentar contra este mandamento mais sagrado, e se vai, inclusive, atentar contra a própria sinagoga, então, estão a ver, Jesus, como judeu, é logo posto, é logo olhado como um subversivo, portanto, um judeu traidor, um judeu perigoso, que é preciso vigiar, controlar ao nível dos responsáveis, dos agentes institucionais, portanto, que têm naquela ordem instituída, têm os seus lugares de destaque, têm os seus privilégios e, portanto, de certa maneira também o seu presente e o seu futuro são os seus privilégios que também estão em jogo. Isso até eles nem têm propriamente consciência disso, mas efetivamente, em última instância, é sempre o que funciona, o que os faz agir contra Jesus é porque o seu lugar, o seu estatuto, os seus privilégios estavam todos postos em causa. Então, como não querem, antes que isso aconteça, tentarão destruir Jesus. Ora bem, e aqui, depois de ter chamado
os primeiros 4, diz a narrativa logo no capítulo 1, no versículo 21. Jesus, depois de os ter chamado, até diz, entraram em Cafarnaum. Portanto, é Jesus e os primeiros 4, entraram em Cafarnaum. Chegado o sábado, cá está a referência ao sábado, o dia, o mandamento do sábado, mais sagrado. Chegado o sábado, Jesus vai à sinagoga e começa a ensinar. Vai à sinagoga e começa a ensinar. Portanto, entraram em Cafarnaum. O verbo está no plural. Entram em Cafarnaum. Quer dizer que supõe-se que é Jesus e os primeiros que ele chama. Entram em Cafarnaum, a grande cidade da época, cosmopolita. Portanto, quem queria quem tinha uma mensagem para fazer chegar não apenas aos judeus, mas a outros povos, devia fazê-lo em Cafarnaum, porque Cafarnaum, na época, era a cidade da Palestina mais cosmopolita, e por onde passavam povos diferentes, e portanto com várias línguas, e portanto que andavam ali, que se cruzavam. Portanto, Jesus tem a sua própria estratégia do reinado de Deus, para anunciar e para desenvolver e para lançar as bases do reinado de Deus, que o judaísmo é a sua completa negação. Pois então escolhe Cafarnaum. Mas entram em Cafarnaum. Mas depois a narrativa prossegue. Chegado o sábado, Jesus vai à sinagoga e começa a ensinar. Portanto, só o verbo passou para singular. Portanto, só vai Jesus. Quer dizer, os outros ou não foram, ou se foram, estão identificados com a sinagoga. Quer dizer, Jesus é destacado na narrativa porque vai demarcar-se da sinagoga. E só ele. Aqueles que ele chama ainda não estão, claro, estão a começar, não entendem nada, mas quando entenderem também não vão aceitar. Quando entenderem bem, vão recusar liminarmente Jesus e todo o seu conteúdo, toda a sua boa notícia. E já está aqui. Já começa aqui. A narrativa de Marcos, como os outros três evangelhos, nunca dão ponto sem nó. Tudo está pensado ao pormenor. Portanto, é Jesus quem aparece como protagonista e isolado, sozinho. Não, quer dizer, ele entra na sinagoga e não se identifica com ela. Se os outros tiverem entrado com ele, identificam-se com a sinagoga, com tudo o que ali se faz, com tudo o que ali se ensina, e portanto vão como fiéis, como alguém hoje vai ao domingo à missa paroquial. Portanto, identifica-se com aquilo, entra no templo e, portanto, não se atreve a abrir lá a boca, a ter a sua palavra, portanto, a pronunciar-se sobre o que ali vai acontecer, não leva nada para lá, não tem nada preparado para ali anunciar, para ali comunicar, para ali partilhar, porque isso não está previsto, não está programado. Então, estes 4 judeus, se porventura entram com Jesus na sinagoga, também vão de forma passiva, vão como todos os outros judeus, vão à sinagoga cumprir o dever de irem à sinagoga em dia de sábado. Ora, Jesus não vai cumprir o dever, como já se vai ver. Jesus vai à sinagoga a ensinar. Vai à sinagoga, chegado o sábado, vai à sinagoga e começa a ensinar. Portanto, uma coisa espantosa. Ele não é o chefe da sinagoga. Ele é um camponês carpinteiro de Nazaré, filho de Maria. Portanto, uma espécie de ninguém comparado com o chefe da sinagoga, com os autores da lei, com os fariseus. Ele é um ninguém que não andou na escola deles. Deveria ir como humilde escutador, ouvinte, e vai ensinar. Que atrevimento! Mas é assim que começa a missão de Jesus em Marcos. É assim que começa. E nós já vamos